Ezequiel capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. O texto diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar em redor deles. Eram muito numerosos na sua superfície, na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós terei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos, e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos darei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então saberás que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar. Precioso Deus, só há uma forma de nessa noite nós sermos beneficiados com o entendimento e com tudo que pode ser derivado da pregação da sua palavra, Senhor. É se o Senhor abrir o nosso coração. É se o Senhor, que é o dono da palavra, que é o autor e consumador da nossa fé, nos fizer entender, nos trazendo o entendimento e sabedoria da parte do Senhor e falando a cada um de nós. A minha oração, Deus, é que o Senhor use a minha vida apesar de mim e glorifique o seu nome, fazendo mais um milagre, falando através do homem, fazendo com que os corações sejam transformados. Glorifica o Senhor, engrandeça o sobremodo desse lugar. Deus, eu oro, fala conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós temos um texto que não é um texto, na verdade, desconhecido da maioria das pessoas que leram o Antigo Testamento.
conhecido? É um texto que muitas vezes é escolhido para ser pregado em época de avivamento ou de tentativa de avivamento. E aqui é um probleminha, porque algumas pessoas imaginam que avivamento é barulho, avivamento é que as pessoas sejam todas cantando e pulando, avivamento é multidão, é uma grande quantidade de pessoas visitando ou até envolvida com uma obra da igreja. Pessoas pensam que avivamento é quando a igreja consegue comprar propriedades e consegue então ser vista no seu local, onde está instalada, e ela consegue ir mais longe. Mas nenhuma dessas coisas de fato é avivamento. Ele pode tomar qualquer outro nome, você pode chamar de qualquer outra coisa, menos de avivamento. No entanto, o que o texto trata é de morte e vida. Ele trata de uma situação que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, que não tem mais quem possa de alguma forma encontrar valor naquilo que está perdido. E de repente Deus torna algo que não tem valor nenhum em algo extremamente precioso. E nessa noite eu queria meditar com você nesse texto. E queria que você, junto comigo, percebesse o que Deus pode fazer quando de fato acontece uma intervenção da parte dele, um milagre, algo provocado pelo próprio Deus. Primeiro, nós lemos o texto e ele começa, o texto começa no versículo 1 dizendo assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quem faz a declaração é o profeta Ezequiel. Ele declara que o Espírito veio sobre ele. Ele não estava em oração dizendo: ah, Deus, eu queria tanto que o Espírito viesse sobre mim. Ele não estava no meio de uma vigília. Ele não estava orando por uma causa específica nesse momento. Por outro lado, ele estava vivendo um momento de grande dificuldade em relação ao seu próprio povo. Nós temos no contexto que o povo de Israel estava preso, tinha sido dominado, estava no exílio. E Ezequiel agora é um profeta que vai falar para algumas pessoas do exílio, e ele vai profetizar no meio de uma situação sem esperança. Literalmente, nós não podemos entender isso aqui como se de fato Deus tivesse levantado no meio do deserto, porque essas pessoas, esse exército, nós teríamos notícia a respeito de um exército que se levantou, pessoas que voltaram à vida. As parábolas que Jesus usa no Novo Testamento, algumas vezes são colocadas parábolas também no Antigo Testamento, isto é, uma forma de Deus explicar como as coisas acontecem. E nós temos um profeta que está vivendo uma situação, porque o próprio Deus pega um profeta, o Espírito do Senhor veio sobre ele. E o texto diz que foi Deus quem foi
saibamos qual é a impressão humana em relação ao que o profeta está vendo. Então ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. A questão que Deus tem feito andar ao redor dos ossos é para que o profeta constatasse de fato que eram ossos, que não eram desenhos, que não eram gravuras simples. Mas então Deus traz o profeta em um êxtase, em um momento espiritual entre Deus e o profeta, e o põe numa situação em que ele possa observar o que está acontecendo. Agora, nenhum de nós, acho, tem capacidade de imaginar um vale de ossos. Alguns de nós já assistiu filmes, já viu documentários, já viu fotos de ossos humanos. Outros já tiveram a oportunidade de ver um cadáver sendo dissecado, foi estudado. Eu acho que recentemente, essa semana, a Arielle viu, estudando na faculdade, colocaram a cabeça do defunto para que ela tivesse contato com a musculatura, visse na verdade como funcionava o nervo, essas coisas todas, diretamente na cabeça do defunto. Eu estava visitando a Universidade Estadual do Ceará, porque nós prestamos serviço para lá, consertando equipamentos de laboratório, e passando na frente de um laboratório de medicina, tinha 3 cadáveres, de 2 pessoas adultas e um certamente de uma pessoa adolescente, e esses cadáveres estavam sendo dissecados pelos estudantes. Eles estavam abrindo os cadáveres, tirando as partes de dentro daqueles corpos que já estavam mortos há muito tempo e conservados em formol, de maneira que você sabia que era uma pessoa, mas a cor da pele já era uma cor cinza, e o cheiro de formol que exalava no ambiente era terrível. E a impressão que eu tive ao ver aqueles jovens de jaleco branco arrodeando cada uma das 3 mesas, e cada um deles querendo ver, enquanto outros cortavam e tiravam as peças de dentro, os órgãos internos de dentro do cadáver, para que eles aprendam como funciona, onde fica o fígado, onde fica o intestino, onde fica o estômago, e assim parte por parte. A impressão que eu tive, a primeira impressão, foi uma impressão terrível que me fez com que eu não pudesse comer depois.
gostariam que, se pudesse falar, o corpo diria: conclua coisa tal, eu deixei incompleto esta ou aquela obra. Ali estava um cadáver, simplesmente sem nenhum valor. O único valor seria o valor científico, para que pudesse ser estudado e dar ideia de como vive, quem como é o ser. Outros que ainda estão vivos e que precisam de ajuda, e ali os futuros médicos estavam observando aqueles cadáveres. A ideia maior que eu tenho de um cadáver é essa ideia. Eu não tenho uma ideia maior que essa, mas algumas pessoas que trabalham, por exemplo, em cremação, quando há uma exumação cadavérica, que se tira então da cova pessoas que estão mortas há muito tempo, e ali estão ossos, às vezes cabelos, para fazer uma exumação, isto é, para examinar de fato do que aquela pessoa morreu. Recentemente se fez isso com o corpo de um ex-presidente do Brasil, que morreu num acidente, e duvidaram que ele tivesse morrido de fato no acidente, e tantos anos depois tiraram os ossos, né, do ex-presidente do Brasil para fazer uma exumação. Mas é o mais perto que a gente pode chegar, é esse tipo de coisa. Quando a gente assiste um filme que fala sobre o nazismo, ainda vemos, e alguns documentários sobre o nazismo, ainda vemos a quantidade de ossos encontrados na Alemanha e em outros países nazistas que exterminaram judeus. Mas nunca vamos ter a visão que Ezequiel teve. Ezequiel está indo para um vale onde ele não sabe qual é a idade daqueles ossos. O que a Bíblia coloca para nós, a única informação é que esses ossos estavam sequíssimos. A palavra sequíssimo é um superlativo da palavra seco, ou seja, o mais alto estado que pode chegar de secura de um osso. O mais seco que ele pode alcançar. E esses ossos estavam lá em grande quantidade. E Deus traz o profeta para andar no local onde provavelmente nem micro-organismos estariam mais. Vocês sabem que o último estágio da vida são os micro-organismos. Você pega pessoas, ou animais, ou plantas, qualquer ser vivo, e quando ele morre e você enterra, então ele passa por diversos estados, desde a putrefação até chegar, no caso de pessoas, os ossos sequíssimos. Quando ele chega nessa fase de ossos sequíssimos, não tem mais nada. Isto é, os micro-organismos que devoram a carne apodrecida e ainda passeiam por algum tempo, tirando ou minando alguma coisa que pode tirar dos ossos. Chega um momento que os ossos não têm mais nada para dar. Absolutamente mais nada. Ele não tem nem alimento para micróbios. Micro-organismos que já não povoam mais. Não é mais importante sequer os micróbios, esses ossos. Ou seja, eles não valem nada. Uma outra característica dos ossos sequíssimos é que eles são quebradiços. Se você pegar um osso sequíssimo e você soltar, ele se esfarela. Porque ele chegou num estado prestes à decomposição. A decomposição, a maioria de vocês tem ideia, quando algo simplesmente vai virar pó. E ele é bíblico, voltar ao pó de onde saiu. Primeiro, o homem foi feito do pó, e nós todos voltamos ao pó. Então, esse
esses ossos estavam no último estado antes da decomposição. Depois dali seria a decomposição, misturava-se com a terra e não era mais nada, era terra de novo. Uma terra rica, talvez em cálcio, ou em qualquer outra coisa que abundasse naqueles ossos e terminava. Então, o que Deus está querendo colocar aqui é que levou Ezequiel para um local sem a menor condição de vida, nem micro-organismo, nem o mais simples ser micro-orgânico poderia estar ali. Não há possibilidade de existência de vida nesse vale em que Ezequiel está. E ele diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele, o Senhor, me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio do vale que estava cheio de ossos, me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Perceba, não estavam enterrados, eles estavam na superfície. Não tinha nenhuma proteção, certamente secos por causa da quantidade de sol que levou. Agora não tinha mais nada. E ele diz ainda, versículo 3: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? A pergunta dele é o seguinte: existe alguma possibilidade desses ossos ainda terem vida? Existe alguma possibilidade? Porque Deus então manda o profeta passear no meio dos ossos. Aquela era uma visão horrível de se ver, mas Deus pede para que ele passeie, porque então, para que ele constate que não há possibilidade. E então o profeta poderia ter respondido o que talvez eu e você responderíamos: não, claro que não. E se você fosse um cientista, você responderia mais prontamente: é impossível. Aqui não serve para alimentar mais nem micro-organismo, não serve mais para nada. Mas numa atitude de fé, o profeta diz para o Senhor que ele não sabe, quem sabe é Deus. Olha a colocação. Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Quando nós não temos certeza sobre alguma coisa, ou ainda quando a coisa está num estado desesperador, quando está num momento em que todas as coisas acabaram, ainda resta o que a gente não sabe, ainda resta o saber de Deus. A colocação feita pelo profeta é: tu sabes. O Senhor está fazendo uma pergunta que o Senhor sabe a resposta, e eu prefiro confiar na sua sabedoria, não na minha conclusão. Então, ele está vendo um aspecto de morte, ele está num vale sem possibilidade sequer de uma visão bonita, quanto mais com vida. Ele diz então, versículo 4: disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes assim, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vamos colocar algumas coisas que serão importantes para a compreensão que queremos colocar essa. Coisa que precisa ser destacada, acima de tudo, é que para acontecer algo, esse algo precisa ter sido ordenado por Deus. Deus não tem compromisso com a palavra de homens. Deus não tem compromisso com a palavra de pregador. Deus só tem compromisso com a sua palavra. Quando ele disser, não importa
o que os outros falaram. Se ele tiver falado, pouco importa se alguém entrar no meio do caminho oferecendo um outro caminho. Agora, o que Deus faz, Ezequiel vê, em primeiro lugar, é que existe uma necessidade de um avivamento. A palavra avivamento significa trazer a vida. Avivar é dar vida. Se você olhar coisa simples, você pega um quadro e ele está com cores mortas, você vai avivar o quadro e ele se torna agora um quadro com vida. Deu vida, essa cor deu vida. Você chega num local, o local tem uma cor morta, você pinta com uma cor, né, que chama a atenção, não, agora é uma cor viva. E assim, avivar é dar vida. A primeira coisa que Deus faz, então, com Ezequiel, é mostrar para ele a necessidade de um avivamento. Só que Ezequiel não entendeu ainda que o vale de ossos é uma representação da nação de Israel, que pecou contra Deus, que desistiu de Deus, que abusou das profecias, que abusou da benignidade e da bondade de Deus, e pecou de tal forma que Deus entregou aos seus inimigos e ela se tornou cativa. A pergunta de Deus para Ezequiel é: a possibilidade desse povo sair do exílio? Esse povo pode ser alguém ainda? Ainda pode existir Israel? Existem igrejas que se encontram nessa posição. Como Israel foram minando o ensinamento de Deus e acrescentando ensinamentos que vieram de outro lugar. E daqui a pouco a igreja não é mais a igreja do Senhor, é a igreja de qualquer coisa, menos a igreja do Senhor. É necessário que quem prega, quem ensina, o tempo inteiro lembre: o caminho não é por aí, é por aqui, nós estamos saindo do caminho, vamos voltar para o caminho correto. É preciso que haja uma insistência. Muitas vezes a insistência do pregador é contrária à vontade dos ouvintes. Mas é responsabilidade do pregador conduzir os ouvintes para o caminho. Claro que nem todos irão. Sempre aparecerá alguém com ideias mirabolantes, ideias fantásticas. Quando Moisés sobe para o monte para orar, e ele foi buscar as tábuas, os 10 mandamentos, e ele está com o povo de Israel, então alguém tem uma ideia maravilhosa. E eles buscam quem? O líder abaixo de Moisés é Arão. Eles vão até Arão e dizem assim: Arão, nós precisamos fazer alguma coisa aqui para o povo fixar a fé. Porque desse Moisés nós não sabemos o que aconteceu com ele. Precisamos de alguma coisa aqui para o povo estar motivado. Aí Arão entra na história, entra na deles. Arão poderia dizer: não, pera aí, a ordem é para esperar. Arão entra na história e vai satisfazer o povo. Esse é um grande problema. O líder querer satisfazer o povo e não satisfazer a Deus. Aí Arão diz: tudo bem, então faz o seguinte: peça quem tiver brinco de ouro, quem tiver arrecada, pulseira, cordão, joias de ouro, e traga para cá para a gente fazer alguma coisa aqui. Aí eles rapidinho foram lá, procuraram oferta de ouro, eram as mulheres entregando os brincos, os braceletes, os cordões, eram os homens entregando as coisas que tinham de ouro, e aí levaram. Arão simplesmente mandou fundir, derreteu o ouro e fez um bezerro. Um bezerro feito de ouro. Quando fez o bezerro, levantou o bezerro e o povo todo se juntou e começaram a anunciar: olha, Israel, esse é o teu Deus que te fez sair do Egito. E sabe qual foi a reação do restante, incluindo Arão? Festa, alegria. O povo gosta de festa.
E Deus está conversando com Moisés lá no monte, numa atitude espiritual, é uma conversa íntima entre Deus e Moisés. Deus para a conversa e diz: Moisés, desce, porque o teu povo abandonou o que eu ordenei para eles e agora fizeram o bezerro, estão adorando o bezerro. Lá veio o velhinho Moisés, descendo, indignado. Quando ele chega no pé do monte, só tem Josué esperando. E ele ouve um barulho, e ele diz: esse barulho que eu estou ouvindo não é de pessoas que foram vencidas, nem de vencedores. É barulho de festa. E ao chegar perto, então, está a multidão cantando e pulando e festejando um bezerro de ouro, chamando de Deus. Moisés fica, por favor, vem aqui agora, vem cá. O que foi isso que você fez? A resposta de Arão é a resposta de toda pessoa que se desvia da palavra de Deus. A culpa não é dele. Você já viu algum desviado culpado? Eu nunca conversei com um desviado que se achasse culpado. Encontrei desviado no carnaval, pastor, eu me desviei, porque o pastor da minha igreja não me aceitava. Encontrei um desviado, não, eu me desviei, porque o líder do ministério me colocou para fora, fiquei com raiva, isso foi dando um problema. A culpa não era dele, era do líder do ministério. E você se desviou por quê? Não, eu me desviei, porque olha, eu era uma pessoa assídua, eu sempre ia para a igreja. Mas um dia o irmão me tratou mal, a culpa é do irmão, porque eu não tenho. Nunca achei um desviado culpado. Então, lá vem Moisés, chama Arão e diz: Arão, o que é isso? Arão diz: não, o povo me entregou. Olha que desculpa isso, rapaz. O povo me entregou no ouro, eu coloquei no fogo e saiu o bezerro. Está isso escrito na Bíblia, gente. Pode uma desculpa mais esfarrapada do que essa. Eu joguei o ouro no fogo, aí saiu esse bezerro. O bezerro saiu sozinho. O povo sempre procura outras soluções. Deus está falando com Ezequiel, e a colocação com Ezequiel, ele perguntou: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Senhor dos céus. A colocação é: você não acha que precisa de um avivamento? Agora, um avivamento, segunda coisa, só acontece se tiver um agente. Diga para a pessoa do seu lado: só acontece avivamento se houver um agente. Agora, eu pergunto: quem seria o agente do avivamento para a nação de Israel? Eu vou fazer uma pergunta diferente. Quem será o agente do avivamento da Semeadores do Espírito? Quem será o agente do avivamento da igreja do nosso tempo? Quem será o agente do avivamento? Deus pergunta para Ezequiel, porque Deus precisa dessa resposta, que ele entenda. Pode esses ossos viver? Ezequiel está pensando: não pode. Peraí, não pode comigo, não pode por mim, não pode pelos médicos, não pode pelos cientistas, não pode pelos sábios, não pode pelos anciãos, não pode pela ciência, mas Deus sabe como pode. Então ele diz: Senhor, tu sabes. E Deus se coloca como o agente do avivamento. Vamos recapitular: só existe avivamento quando Deus entra no negócio. Não importa quantas fitas você vende, quantos livros, quantos CDs, quantos DVDs,
Que bom. Já pensou se o homem pudesse? Quer saber uma coisa? Hoje eu vou fazer um avivamento na igreja. Quem vai fazer? Eu vou fazer. Desculpa aí. Quem vai fazer? Eu. Vou lá, começar um avivamento na igreja. Filho, Deus é o agente do avivamento. Glória a Deus. Qual é a vantagem disso? Todas. Mas vou lhe dar uma para você ficar feliz. Isto quer dizer que nós não dependemos dos grandes pregadores do Brasil para um avivamento. Isso quer dizer que nós não dependemos dos cantores famosos do Brasil para um avivamento. Isso quer dizer que nós não dependemos das pessoas espirituais do Brasil para um avivamento. Isso quer dizer que nós só dependemos do Deus Criador para ter um avivamento nesse lugar. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Dependemos de Deus. Agora, terceira coisa que precisa ser vista, eu queria que você entendesse. Deus é o agente, mas Ele usa instrumentos. Aí a pergunta agora é: quais são os instrumentos que Deus usou para o avivamento de Ezequiel 37? Se eu perguntar a vocês, se eu perguntar a qualquer igreja, eles vão responder, a maior parte da igreja, e aí você confirma comigo, diz assim: quem é o instrumento, ou quem são os instrumentos que Deus usa para o avivamento? A pessoa fala assim: nós somos os instrumentos, Deus é o agente e nós os instrumentos. Resposta errada. Deus usou dois instrumentos. Primeiro instrumento, a sua própria palavra. Segundo instrumento, o seu próprio Espírito. O avivamento começa com a palavra de Deus, mas ele é concluído com a ação do Espírito Santo com essa palavra pela igreja. Esses são os agentes: palavra e presença do Espírito. Por que os dois? Porque você pode pegar a Bíblia e dizer assim: nós temos a palavra de Deus. É verdade. E o Espírito? Onde está o Espírito? Então Deus diz, versículo 4: disse ele, profetiza a estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim, versículo 5: diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Primeiro, ele diz: profetiza aos ossos. Profetiza porque eu disse. Diga que eu disse. Ezequiel poderia dizer assim: ossos secos, vivam. Não viveria. Padre Cícero tentou isso, vocês sabiam? Vocês sabiam que a mãe de Padre Cícero Romão Batista morreu? E Padre Cícero Romão Batista entrou no local onde estava a mãe dele e disse assim: mãe, levanta, é o teu filho Cícero que chama. A mãe estava morta e permaneceu morta. Eu até diria, morreu mais. Diante das pessoas que estavam lá, ele voltou, deu uma volta no caixão e disse: mãe, é o teu filho Cícero que te chama, levanta. E eu diria: eu vou mais morto ainda. Quando ele fez isso pela terceira vez, levava para enterrar. Ninguém pode assumir a posição
e o Espírito. Versículo 6. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Qual é a conclusão do avivamento? As pessoas dizem assim: é uma igreja cheia. Ué, é muito dinheiro para a igreja, o povo dando dízimo, tá certo? É um povo animado. A conclusão do avivamento é que todos que foram avivados sabem que Jesus Cristo é o Senhor. Sabem que Jesus Cristo é o Senhor. Sabem que Jesus Cristo é o Senhor. O versículo diz assim: porém então tendões sobre eles, sobre vós, farei crescer carne sobre vós tenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Um avivamento é para declarar que Deus é o Senhor. O avivamento não é para declarar como é bom a igreja, como é boa a igreja, como é bom o sermão do pastor, como é bom aquele lugar, mas é para declarar que Deus era, é e será sempre o Senhor. É para isso que é o avivamento. Agora, depois que você entende isso, você precisa ver, então, efeitos do avivamento. Você já viu a conclusão dele, que é a declaração de que Deus é o Senhor. E os efeitos? São muitos efeitos. Eu poderia colocar que os irmãos se tornam mais interessados na palavra. Eu poderia colocar que os irmãos agora leem e conseguem ver o que não viam antes das Escrituras. Eu poderia colocar que agora as pessoas têm novas ideias, elas dão mais ofertas, elas dão dízimo, elas estão prontas para receber sugestões, mas nesse texto, o resultado, nós vamos ver aqui. Versículo 7. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra os ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos ao espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército numeroso. Um defeito visível de que aconteceu o avivamento é que se levantará um exército numeroso daqueles que defendem, daqueles que pregam, daqueles que vivem a palavra do Senhor Jesus. Um efeito que poderá se perceber não é apenas a vontade de ler, que é o efeito, não é apenas a vontade de orar, que é o efeito, não é apenas a disposição de contribuir, que é o efeito, mas é sobretudo um numeroso, uma numerosa multidão que defenderá a palavra do Senhor como ela de fato é. Então, agora vem algo, pastor. Escute o que eu quero dizer. Porque aqui eu quero fechar assim. Quando Deus mostra o exército se levantando, ossos batendo em ossos, tendões, pele, músculo, nervo, e por fim levantando-se
grande quantidade de pessoas que eram apenas ossos, de onde não podia sair mais vida. Quando Deus mostra isso para Ezequiel, e aquele exército se levanta, Ezequiel sabe de onde eles vieram, sabe que eles não tinham vida, sabe que eles não tinham valor, sabe que eles não eram nada, não teriam serviço nem para ciência, ossos quebra-viços, sequíssimos. É isso que eu quero que você entenda. Quando você chegou aqui, antes de você conhecer Deus, você era alguém que não tinha nenhum valor. Você tentou ter valor por diversas outras formas. Você penteava o seu cabelo e se olhava no espelho. Você colocava perfume e uma roupa melhor. Você tentava falar de uma forma diferente. Você tentou passar uma imagem do que você não é. Mesmo nas redes sociais, você tentou projetar algo que você não era. Isso não tinha nenhum valor, você continuava morto. Mas Deus veio exatamente para dar vida aos mortos. Ele pegou você que não valia nada e veio o Espírito dele sobre você. E a palavra foi pregada e ela entrou no teu coração e moveu você. E aquilo que era morto, que não tinha nenhum valor, transformou em você uma pessoa viva, filho do Deus Altíssimo. Você não é ninguém, mas agora você faz parte do grande exército de Deus. Não há nada. Eu disse no começo, nada que possa atrapalhar o plano de Deus na tua vida. Se você chegou aqui e esta noite, estou parecendo um pastor Rui, esta noite você chegou aqui arrasado, não está dando certas coisas, as coisas estão batendo, parece que não vai, não funciona, já fez tanta coisa, já pediu oração, já foi para um lado, já foi para o outro, não funcionou nada. A paisagem que você tem é uma paisagem de morte, é um vale seco, de ossos secos. Parece que você está sozinho no meio desse vale. Eu quero dizer para você essa noite que se você foi achado por Deus, então Deus vai transformar esse vale da tua vida num vale diferente, num vale com vida, com árvores, com plantas viçosas, com água. Deus vai trazer vida de volta. Você precisa entender que quem funciona é a palavra dele, é o Espírito dele. Se você foi achado por Deus e é um filho de Deus, faz parte do exército de Deus, onde você estiver, as pessoas encontrarão vida. Deus usará você para dar vida ao que está perto de você. Está tudo morto. Tudo morto perto de você. Põe a mão no seu peito. Diga assim, Senhor. Diga, Senhor, eu preciso de um avivamento. Um avivamento pessoal. Eu estou com esse vale de ossos secos. Faz tempo que eu me sinto esse negócio aqui.
passamos a oração final. Oh, glória! Se alguém nesse lugar que ainda não entregou a sua vida a Jesus, está perdendo tempo. Se não restaurou a sua vida com Jesus, está perdendo tempo. Faça agora. Peça perdão a Deus. Convide Ele para entrar no seu coração. E no final do culto me procure. Eu quero conhecer você. Nós vamos orar e vamos cantar mais uma vez. Sabe? Você sente uma alegria muito grande quando você declara: eu sou livre para adorar o Senhor. Você sente uma alegria muito intensa quando você declara que você é livre para isso. Filho do homem libertou, verdadeiramente você é livre. Ninguém pode impedir você de adorar a Deus. Ninguém. Deus, eu oro que esta noite a sua palavra tenha falado ao coração de cada um de nós. Eu tenho certeza, Deus, que nós não vamos embora do jeito que chegamos aqui. Eu tenho certeza que o Senhor falou o nosso coração. Que as pessoas estão seguindo o efeito da sua palavra. Então nos abençoa. Se conosco. Não nos deixa desviar do seu caminho. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja por cada irmão em Cristo Jesus. Pai, eu ainda oro por duas pessoas essa noite. Eu quero orar pela Valéria, que precisa de uma intervenção do Senhor. Trata, Deus, da vida dela.